Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo 32, ele nos diz exatamente isto: e quando eu for elevado na terra, atrairei todos os homens a mim. Às vezes a gente ouve este versículo e nós pensamos apenas na crucifixão. Jesus realmente estava falando da sua morte na cruz. Mas ele foi elevado na cruz e depois ele foi elevado aos céus para o Pai. Jesus que vai para o Pai. Quando ele ressuscita, ao se apresentar às mulheres na porta do túmulo, ele disse: não me toqueis, porque ainda não subi ao meu Pai, ao vosso Pai. Então, por que Jesus permaneceu aqui conosco durante os 40 dias? Para que nós pudéssemos conviver com Ele como ressuscitado. Os apóstolos, as santas mulheres, os discípulos de Emaús, a Virgem Santíssima, aqueles que tiveram a graça de conviver com Cristo ressuscitado, puderam ver, experimentar a ressurreição, que Jesus não explicou, mas ele conviveu com os seus apóstolos, para que eles pudessem dar testemunho da ressurreição. Mostrando que a ressurreição não é apenas o retorno à vida, mas a ressurreição é a vida de um modo novo. A vida do próprio Deus que vive em nós e que nos acolherá em si no mistério da Santíssima Trindade. O projeto de Deus é que nós sejamos abraçados por Ele. Eu costumo dizer que nós devemos viver e vivemos entre duas grandes realidades. A vida vista como um caminho pelo deserto. Numa ponta do caminho está o lugar para onde nos manda o pecado, é o chiqueiro. Viver entre os porcos, numa vida abominável, mergulhado numa solidão absurda, na companhia dos demônios. É para lá que nos leva o pecado. Na outra ponta do caminho está a casa do Pai, com o Pai à porta de braços abertos para nos abraçar, nos acolher e fazer para nós uma grande festa. Se nós tomamos a parábola do filho pródigo como um parâmetro, a vida é esta realidade, que se dá num caminho. E neste caminho, ou nós caminhamos para onde o pecado nos leva, que é o chiqueiro, ou nós caminhamos para onde a graça de Deus nos leva, para a casa do Pai, para os braços do Pai. Não temos outra alternativa. E Jesus Cristo nos mostra que a ressurreição é exatamente a passagem pela morte, quando nós deixamos para trás toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a preocupação e vamos para os braços do Pai, se nesta vida amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Meus queridos irmãos e irmãs, a ascensão do Senhor, ela marca
o começo da missão dos discípulos. O Senhor agora retornou para o Pai. O Senhor voltou para a eternidade de onde veio. E da eternidade, do coração do Pai, Ele envia o Espírito Santo. E com o envio do Espírito Santo iniciará, nós celebraremos no próximo domingo, Pentecostes, iniciará a missão da igreja. A ascensão do Senhor traz a esperança, porque aqueles que olham para o Senhor sabem que o Senhor voltará e que o Senhor não nos abandonará, mas que o Senhor ficará conosco, permanecerá conosco para garantir a nossa vitória, para garantir a vida eterna. A primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos aí a descrição da subida de Cristo para os céus. Lá na Terra Santa tem uma pequena ermida, uma pequena igrejinha. E lá nessa igreja existe uma pedra, e sobre esta pedra tem a marca de um pé, que segundo a tradição de Jerusalém, foi a última pegada que Jesus deixou sobre a face da terra. E nesse lugar a gente aprende duas lições. Primeiro, olhar para o chão, caminhar nesta vida com a consciência das nossas limitações, dos nossos pecados, da nossa dor, carregando a nossa cruz. E nós devemos abraçar essa cruz e carregá-la, porque nós sabemos que o Senhor a carrega conosco. E se nós nos deixarmos crucificar nesta cruz, o Senhor garante a nossa ressurreição, a nossa salvação, a nossa vitória. Que olhemos para os céus, porque o nosso fim é lá no céu. Nós fomos criados para os céus, nós fomos criados para a vida eterna, nós fomos criados para a vitória de Deus. E para isso nós temos que vencer o nosso pecado. Vencer o pecado como? Acolhendo o Espírito Santo, arrependendo-se daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus e nós fizemos. E depois, acreditando na misericórdia de Deus, que destrói o pecado pelo perdão e a morte pela ressurreição.